Pessoal, eu queria falar com vocês aqui a respeito dessa questão da força maior, né, em relação aqui à MP 927, tá? Aqui no artigo 1º, parágrafo único da medida provisória, ela trata, né, dessa hipótese de força maior, uma vez que ela dispõe sobre o estado de calamidade pública, tá? Então, quando a gente fala de força maior, né, a gente pensa na CLT. E o artigo 501 a 504 da CLT, ele trata justamente da questão da redução e redução de salários, tá bom? Como é que funciona isso? O artigo 502, ele trata dessa questão da rescisão por força maior. E em que situação essa rescisão ela é aplicável? No caso de extinção da empresa, tá? E essa rescisão por força maior, ela tem que ser homologada pela Justiça do Trabalho, tá bom? E aí eu peço aqui uma observação a vocês, para a gente ter cuidado, porque tem muitos doutrinadores que dizem que diante dessa situação grave, né, de calamidade, né, que você pode aplicar força maior sem, por exemplo, sem que a empresa vá fechar. Simplesmente ela está numa situação grave, ruim, economicamente, e você nem precisa de homologação judicial. Então existem, né, pessoas, né, que contataram alguns clientes nossos para falar desse assunto, e eu peço que vocês tenham cuidado e cautela, porque é o seguinte, ó, quando você se vale dessa rescisão por força maior, a justiça ela emite uma certidão, e essa certidão ela é imprescindível para que o empregado ele saque o FGTS e para que ele receba o seguro-desemprego. Como é que ele vai sacar o FGTS se ele não tem essa certidão, esse documento da justiça? O que é que vai acontecer? O que é que eu acredito que aconteça nesse caso? O funcionário vai entrar na justiça contra a empresa. Mas será que vale a pena você trazer o funcionário para ir para a justiça, né, por conta de uma rescisão dessa de força maior, não seguindo os ritos da CLT e simplesmente dizendo assim, estou numa situação grave aqui, eu vou demitir por rescisão por força maior e não vou homologar. Então, assim, fica a critério, né, eu oriento a seguir o que está no artigo 502 da CLT. Aí, questão de verbas. A empresa ela não paga o aviso prévio, ela não vai pagar. O funcionário ele vai receber só 20% da multa do FGTS. E naqueles casos de contrato por tempo de trabalho determinado, se romper antes, paga 50% da rescisão antecipada. Então, essas são as situações para rescisão de força maior. Ok? 502, antes de eu passar aqui, já que a gente está falando de rescisão, eu acho que todo mundo agora já ouviu falar do fato do príncipe, né? O que a gente vê na mídia aí é o pessoal dizendo para a gente se valer lá do artigo 486 da CLT, o fato do príncipe, aquele negócio todo, de que o fato do príncipe ele vai, o governo vai pagar a rescisão, olha gente, muito cuidado com isso, porque é o seguinte, o que é que diz esse artigo 486 da CLT? Trata da questão de que quando há uma paralisação temporária das atividades, motivada pelo governo, né? E as empresas têm que fechar aquela coisa toda, e é responsabilidade do governo, aí ele tem que pagar algumas indenizações, mas não é a indenização que o pessoal está dizendo que vai pagar a rescisão toda. O que é que no fato do príncipe cabe ao governo, né, indenizar a empresa, pagar? É a questão da multa do FGTS, questão do aviso indenizado, né, que ele fica também a cargo do governo. São essas indenizações que a gente entende que o governo ele pague. Só que vamos analisar o seguinte: será que esse estado de calamidade, né, esse estado de força maior, é culpa do governo? Então tem que se observar isso aí, porque da mesma forma que existe essa confusão, né, entre os juristas, entre esse pessoal, esses doutrinadores, que cada um se posiciona num sentido, outro no outro, e que o próprio reconhecimento do fato do príncipe, ele não se mostra evidente. É complicado a gente falar
que você vai entrar e você vai conseguir êxito nisso aí. Então o que é que acontece? A gente sabe que essa situação ela não cria uma relação de pagamento imediato. Esse FGTS, como eu disse, ele não vai sair de forma imediata. E aí, gente, o funcionário, a gente tem que olhar para o trabalhador. Ele não vai receber essa verba de forma imediata. Então o que é que acontece com isso? Consequentemente, esse funcionário vai entrar na justiça contra a empresa. E aí a empresa vai entrar na justiça contra o governo e o funcionário fica esperando. Aí será que vale a pena essas custas judiciais em prol da multa do FGTS e do aviso indenizado, se tiver, ou então o aviso por rescisão antecipada, né? Quando eu digo que isso não é evidente, essa questão do fato do príncipe, que a culpa não é do governo, que é uma coisa mundial. Não é o agente causador disso aí, não é o governo. É diferente do governo ir fazer uma obra numa avenida e fechar uma avenida por meses, e aquelas empresas que estão naquele perímetro ali onde está tendo a obra não pode funcionar e de repente elas fecham. Aí sim cabe o fato de um príncipe, porque foi uma obra que o governo fez, mais ou menos assim. Mas nesse caso de doença, esse caso do coronavírus, eu acredito que não. E aí fica a critério de vocês também, né, ir por esse caminho. Eu aconselho a não fazer, tá bom? Vamos aqui para outra questão, né, que a gente está comentando aqui sobre a MP 927, essa questão de força maior. E aí a gente esbarra aqui nessa questão de rescisão, né, por força maior e redução de salário. E o artigo 503, ele é o artigo que trata disso aí, tá? A redução pode ser 25%. A homologação, ela pode ser por sindicato ou não, né? As situações em que o sindicato, ele, por questão de manutenção dos contratos de trabalho, às vezes se torna até também, principalmente numa época dessa de você... Então, tá se aceitando, né, nessa época de pandemia, está sendo admitido essa medida de fazer logo essa homologação sem a presença do sindicato, né? Mas, de toda forma, pode acontecer, por outro lado, né, o empregador ele não vai estar 100% protegido de que o sindicato lá na frente vai cobrar isso dele, mas eu acredito que não, porque a gente sabe que os sindicatos eles estão entendendo, né, o momento, sendo compreensivos e não acredito que não vão cobrar isso aqui lá na frente, já que manteve o emprego das pessoas, né? E terminou esse prazo de maior, o salário volta ao normal. E durante esse período que o funcionário está com o salário reduzido, ele não pode ser demitido, né? A demissão sem justa causa, ok? Obrigado, pessoal.